Graça e paz a vós todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja ela no coração de todos. Amém. Resolvi gravar este vídeo para expor o meu ponto de vista e ao mesmo tempo desejo levá-los à reflexão, que vocês possam e venham meditar no assunto. Hoje eu vim abordar o assunto se a congregação cristã no Brasil é uma seita. Sim, a congregação cristã no Brasil é uma seita. Eu estive na congregação durante 40 anos, então eu tenho credibilidade para falar. O que diz o dicionário? O dicionário, ele vai dizer que a congregação é uma seita? O que dirá um padre se perguntarmos para um padre se a congregação cristã no Brasil é uma seita? O que o padre dirá? Se perguntarmos a um pastor, o que o pastor dirá? Se perguntarmos a um teólogo, o que um teólogo dirá? Todos esses dirão que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Se perguntarmos a um CCBano, esse falará que a congregação não é uma seita. Podemos colocar uma fila de especialistas. Todos dirão que é uma seita. Porém, o último da fila, que é um CCBano, ele dirá que a congregação não é uma seita. E de todos esses, todos são leitores da Bíblia. Todos esses estudam a teologia, menos aquele que é o último da fila. O último da fila não estuda a teologia, não lê a Bíblia, não tem conhecimento da Bíblia, e é o único que dirá que a congregação não é uma seita. Então todos que fazem a leitura da Bíblia, todos que conhecem as Escrituras, dirão que a congregação é uma seita. Vamos começar então com o dicionário. Vamos ver o que diz o dicionário? Seita, doutrina propagada por um grande número de pessoas, se afasta ou diverge de certa forma de outra doutrina principal. É um grupo de pessoas que adotam uma doutrina diferente das demais. Grupo de pessoas que adota uma doutrina diferente das demais. O dicionário, nesta última linha, já está classificando a congregação como uma seita. É claro que iremos abordar alguns assuntos. Primeiro, o exclusivismo. A congregação é a única que leva para a salvação. O batismo da congregação é o único batismo que salva. Então, já no primeiro quesito, batismo e exclusivismo, já podemos classificá-la como seita.
Então podemos pegar todas as igrejas evangélicas. A congregação não se ela não se considera uma igreja evangélica. O ancião presidente já falou publicamente que a congregação não é uma religião. É claro que isso não procede, porque ela tem cultos, o cultos tem o seu andamento, o culto da congregação tem ritos, tem um ritual, né? Que é hinos, oração, pregação da palavra, testemunhança e uma oração novamente. E segue esse rito, segue esse padrão. Tem os horários de cultos, mas o ancião presidente falou que ela não é uma religião. Ela tem culto, o culto tem um rito, e o ancião presidente falou que ela não é uma religião. Então, já no primeiro ponto do sectarismo, primeiro ponto do sectarismo da congregação é o batismo. O único batismo que salva é o da congregação. Já entra como sectarismo, já entra como uma heresia. Tá? Segundo sectarismo. Segundo sectarismo da congregação. Os hinos da congregação, eles são públicos? Podem ser tocados em outras denominações? Não. Então, o hinário da congregação, ele é exclusivo. Se é exclusivo, é sectário. Outro ponto de sectarismo da congregação. A congregação reconhece os irmãos de outras denominações. Ela reconhece eles como irmãos na fé. Os irmãos de outras denominações, ligadas no mesmo princípio de fé e conduta, são conhecidos como irmãos? A congregação os reconhece como irmãos em Jesus Cristo? Não. Então, é um ponto de sectarismo. Isso já entra novamente no dicionário lá. Grupo de pessoas que adotam uma doutrina diferente das demais. Então, é o chamado exclusivismo. Só esta casa, só essa denominação, só essa religião é a que salva. Os demais ligados à mesma fé não são conhecidos como irmãos. Batismo de outras denominações são aceitos pela congregação?
não são aceitos. Não são aceitos, mesmo que sejam ligados à mesma fé em Jesus Cristo. A congregação não os reconhece como irmãos. Outro ponto de sectarismo da congregação, e esse é o mais grave de todos, que é o tópicos de ensinamento. A congregação existe o ponto de fé, ponto de doutrina, o estatuto da igreja e os tópicos de ensinamentos. Os tópicos de ensinamentos da congregação, ele é o ponto de sectarismo mais forte que tem. Porque a congregação, ela revela publicamente que os tópicos de ensinamentos são revelações do Espírito Santo de Deus. Então esse é o ponto mais forte do sectarismo da congregação. Quando ela confessa que os tópicos de ensinamento são revelações de Deus, ela carimba o sectarismo publicamente. Porque além de estar em estatuto, está redigido em folha. Outro ponto de sectarismo da congregação, e esse ponto é um dos mais graves também. Além dos tópicos de ensinamento, o segundo ponto mais grave é a revelação da palavra. A congregação, ela, nesses últimos dias, ela já está negando a Bíblia como palavra de Deus, está negando. Ela já não aceita mais a Bíblia como palavra de Deus. E a igreja? Submissa. Amém. É uma igreja boazinha. Tudo que lá é praticado, tudo que lá é servido para a igreja, amém. Aceita tudo e aceita todas as coisas. Então, já estão negando a Bíblia publicamente. Ela mudou também, já no papel também, né? Antigamente a Bíblia era a palavra de Deus. Agora, publicamente, eles estão confessando: a Bíblia contém a palavra de Deus. E nesses dias, procure na internet, caso vocês não acreditem, tá? O ancião pregou que a Bíblia é apenas um livro. É apenas um livro. O que vale na congregação é a palavra que sai da boca do ancião. A palavra que sai da boca do ancião, ela está acima da Bíblia, acima de todas as coisas, porque é o próprio Deus falando. Então, esse é um ponto de heresia dos mais graves que existe entre todas as heresias. E a igreja submissa,
Então, isso em todos os lugares tem um nome. Isso chama-se adivinhação. Eu não creio que a revelação da palavra seja da congregação cristã no Brasil seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não creio. Ela é guiada, sim, por algum espírito, mas não é o Espírito Santo de Deus. Porque o homem fala publicamente na primeira pessoa, como se Deus estivesse incorporando sobre ele e falando sobre a igreja. Falando sobre a igreja, né? Com a igreja. Então isso classifica a congregação como seita, pois ela, em todos os seus dogmas, em todas as suas práticas, a classifica como seita. Existe um ex-irmão, Jair de Almeida. Ele conseguiu encontrar 70 pontos de sectarismo na congregação. Conseguiu encontrar 70 pontos de heresias da congregação. Ex-irmão da congregação. Tá bom? 70 ou que mais? Mais um ponto de sectarismo da congregação. Mais um ponto gravíssimo de sectarismo. E essa prática é uma prática que é desde a origem da congregação. Quando uma denominação, seja ela qual for, condena a pessoa, dizendo que ela não tem mais salvação, esse é o pior ponto do sectarismo. É a pior de todas as heresias. A congregação, a prática mais famosa dela é o tal pecado de morte. É a prática mais famosa da congregação. Pecado de morte. É a pior de todas as heresias. E essa heresia já matou muita gente. Essa heresia já perturbou muita gente. Já levou muita gente à depressão. Já levou muita gente ao suicídio. Muita gente à perturbação mental, à depressão e ao suicídio. Tudo isso que eu estou falando é a graça maravilhosa de Deus na terra. Graça maravilhosa, ao qual vocês são partícipes e ao qual vocês, bonzinhos, obedientes, né? Obedientes. Por mais absurdo que seja a lei, por mais absurdo que seja a conduta desta tal denominação, vocês submissos. Amém. Aleluia! Então, a congregação,
é lido um verso das Escrituras, porém a Bíblia ali é fechada. Dali em diante, vocês ouvirão apenas vãs filosofias, vãs sabedorias humanas. Dali em diante entrará as heresias, que são praticadas em todas as casas de orações. A congregação não há uma pregação expositiva, porque a Bíblia é fechada. Depois da leitura, ele não voltará mais na Bíblia. E vocês vão comer apenas o pão quentinho, que é as filosofias, a tal revelação divina. E eles falam sempre na primeira pessoa, como se Deus estivesse falando na boca do homem. O próprio Deus falando na boca do homem. Parem para meditar, parem para refletir, parem para questionar, deixem de ser submissos ao sistema, deixe de ser submisso ao homem. A congregação, ela é cheia de mensagens subliminares. A capa da Bíblia está cheia de demônios. Capa da Bíblia do púlpito, da congregação, ela é cheia de demônios na capa da Bíblia. Então a capa da Bíblia já é imaculada. Os hinos da congregação são de autores maçônicos. A arquitetura das casas de orações estão cheias de simbologias maçônicas. E daí e por diante. Parem para refletir. Vocês, durante toda a sua vida, foram induzidos a não ler a Bíblia, a não estudar teologia. Por quê? Que a letra mata? Não foi por isso. A congregação sempre induziu o povo a não se aprofundar nas Escrituras. Por quê? Porque a letra mata? Está escrito, 2 Coríntios 3, verso 6. Vamos ver o que está escrito? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quem o apóstolo Paulo está se referindo aqui? A letra das Santas Escrituras? A letra da Bíblia? O apóstolo Paulo está se referindo aqui à lei do Velho Testamento. Lembra que o apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja, zeloso eu nas tradições dos meus pais, perseguia a igreja. Por que ele perseguia a igreja? Porque ele estava baseado na lei de Moisés. Essa
É a letra que ele está falando que mata. A letra da lei. Zeloso ele nas tradições dos seus pais, perseguia os cristãos e os lançava no cárcere. A congregação, erroneamente, eu não acredito na verdade que foi erroneamente, mas ela sempre apregoou esse verso, esse capítulo, para nos induzir a se aprofundar nas Escrituras, na Bíblia, e dessa forma ficamos totalmente à mercê, ficamos totalmente dependentes da tal palavra revelada no tempo cinza. E por não conhecer as Escrituras, também não tem quem questionar as Escrituras. Não tem como questionar o que é pregado no templo cinza. Não conheço as Escrituras, então nunca irei questionar um pregador na tal revelação da palavra, por não conhecer as Escrituras. Eu, leigo nas Escrituras, como eu vou questionar o que é vomitado na hora do culto? Então eles fizeram isso intencionalmente. E deu tão certo isso que a igreja só cresceu, 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 e o povo totalmente submisso ao sistema, à doutrina da igreja. Ó, fala que o teu servo ouve. Povo servindo a Deus dessa forma. Mais bizarro ainda é aqueles sedentos da palavra de Deus, do conhecimento das Escrituras. Todo mundo conhece aquele caso típico que aconteceu na congregação cristã no Brasil, daqueles que se juntaram para ter mais conhecimento da palavra, das Escrituras. Quando o ministério ficou sabendo que havia uma reunião, que o intento da reunião era ter mais conhecimento sobre as Escrituras, todos os participantes da reunião foram sentados na congregação. Foram tirados. Foi lido nome por nome e foi apregoado que esses que praticaram tão grande crime de ter mais conhecimentos nas Escrituras e querer conhecer as Escrituras, não participam mais do corpo e da comunhão da igreja. E a igreja, naquele dia, né? Ai, Senhor, tem misericórdia, Senhor, né? A igreja, naquele dia, falaram amém para o ancião e sentaram todos os que estavam tentando aprender mais sobre as Escrituras.
Quer absurdo mais do que esse? Sim, tem mais absurdos além do que esse tem. E a igreja boazinha submissa. Aleluia! Vou colocar agora no canto da tela mais alguns exemplos de sectarismo da congregação, das heresias praticadas pela congregação. Se você não acredita apenas em mim, não sou eu apenas que estou falando. O mundo está falando. A congregação é uma seita. Só aquele que está no final da fila que está falando que a congregação não é uma seita. E aquele que está no final da fila é o que não conhece as Escrituras. É um CCBano. Assista. A congregação cristã no Brasil é uma seita? Essa pergunta o pessoal sempre nos fazem, né? Eu não costumo atacar diretamente uma denominação, mas eu vou deixar você pensar. O que é seita? Seita é uma denominação que fere as doutrinas, as bases da sã doutrina, né? Do cristianismo. Uma seita é uma igreja, número 1, exclusivista, ou seja, que prega a necessidade de fazer parte dela para ser salvo. Se não for dela, não é salvo. É uma seita, porque biblicamente isso não existe. Até porque, quantos anos tem a cristã no Brasil? Será que é do tempo de Adão, a cristã no Brasil? Porque se não for, então os que se converteram anterior a isso está perdido, né? Não é a igreja que salva, é Cristo. Então achar que só é salvo quem faz parte de uma denominação tal, essa ou aquela, é no mínimo um erro gravíssimo. A seita não costuma também promover conhecimento bíblico, costuma promover conhecimento de doutrinas particulares da sua fé. Então, se a igreja, a tal denominação, ela não tem base bíblica nas suas crenças, mas ela apela para a sua própria fé, ou seja, coloca os costumes e as crenças da igreja como um pré-requisito para a salvação, isso é característica de seita. Então, exclusivismo, crenças extras à Bíblia. Não estou falando de igreja ter regras, toda igreja tem regra, uso e costume. Até o fórum tem o costume de não entrar de bermuda ou de camiseta regata. São costumes, toda casa tem suas regras. Não importa se é batista, se é Assembleia de Deus, se é Deus e Amor, se é cristão no Brasil, não importa. Todo tipo de instituição tem suas regras e tem liberdade para isso. O exército, tudo tem liberdade, tá? A polícia, seja lá o que for, escola. Agora, gente, quando você coloca regras como pré-requisito para a salvação, aí é que está o defeito, aí é que está o problema, aí é que está errado, está antibíblico. Você tem nesta igreja, a igreja que é considerada seita, ela também faz outra coisa. Ela acha que tem um poder condenatório da alma das pessoas. Ela tem as pessoas como sua propriedade particular e ela acha que tem o poder de condenar ou de liberar a salvação. Exemplo, o catolicismo. O catolicismo afirma que tem autoridade para excomungar alguém ao inferno, dizer que alguém não tem mais jeito, a sua alma não tem mais salvação. Nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum cooperador, nenhum que quer que você queira chamar, tem autoridade, nenhum ser humano, de dizer que outro ser humano não possa se arrepender de seus pecados e recomeçar sua vida com Deus. Se na cristã no Brasil, eles acham que tem autoridade de, excluindo uma vez uma pessoa, não ter mais jeito para essa pessoa voltar em comunhão com a igreja, são características de seitas, entre tantas outras. Pode ter louvor bonito, pode tocar muito bem, pode ser emocionante, pode ser organizada, pode falar em línguas estranhas, pode
crê nos dons, pode falar de Jesus Cristo, pode carregar a Bíblia, mas se ela não segue o que a Bíblia ensina, como tem que seguir, mas coloca o regimento denominacional acima das Escrituras, ela é uma seita. Enfim, uma seita também é caracterizada por distorcer texto bíblico. Ela tanto se baseando em suas próprias doutrinas, crenças ou até supostas revelações. Já prestou atenção que as maiores seitas do mundo, elas se baseiam em revelações. Teve uma visão, ó. Mormon teve uma visão. O Joseph Smith teve uma visão, né? Que deveria, e muitos mormons, o mormon é dividido entre os radicais e os conservadores, né? Existem aqueles que são até polígamos em alguns países. Então o Joseph Smith, que era um terrível, ele tem uma visão de um anjo do Senhor que falou isso e aquilo outro, e ele segue aquilo ali, trazendo outro evangelho, supostamente. Ellen White, profecia, a profetiza, ela diz, tem o espírito de profecia, ela é a última ação profética de Deus na terra, ela afirma. E ela traz ensinamentos, tanto de origem de livros apócrifos, como de supostas visões e pontos de vista dela e cálculos que ela mesma fez das Escrituras. E aí surge um monte de situações terríveis que ao longo da história foi sendo demonstradas ser um barco furado doutrinariamente, teologicamente falando, né? Então sempre baseia em visões. Tem aquela denominação que diz, olha, gente, é pecado usar camisa laranja, hein? É pecado usar camisa laranja. Aí você diz, está escrito onde isso? O Senhor revelou para nosso líder, o Senhor revelou para nosso pastor que quem usar este tipo de cor vai para o inferno. Isso é característico de uma seita ou de um falso profeta. Igreja cristã no Brasil, apregoando o verdadeiro evangelho. Observe, verdadeiro entre aspas, dizendo que para ser salvo, isso de cara, eles proferem com muita segurança, lógico, seguindo os ensinamentos do seu fundador, Francesco, o italiano, que para ser salvo não basta aceitar Jesus como Salvador, já é meio caminho, mas para ser salvo mesmo, tem que fazer parte da verdadeira igreja, que é a congregação, os congregados cristãos no Brasil. Bom, se para ser salvo tem que fazer parte da congregação cristã no Brasil, e ela surgiu aqui no Brasil em 1911, eu queria só uma resposta para a minha pergunta. O que será de Pedro, o apóstolo Pedro, que ele não era cristão no Brasil? E o Tiago? João, André, Felipe, o Bartolomeu, o apóstolo Paulo. Então, pelo visto, está todo mundo no inferno, né? Porque não era cristão no Brasil. Para ser salvo tem que ser cristão no Brasil, ou cristão no Brasil. Entre elas, a questão do batismo nas águas. Se você faz parte desta seita, talvez você até queira repudiar a expressão seita. Deixa eu tentar deixar bem claro. Seita é todo aquele ou toda aquela denominação que tem a Bíblia, carrega a Bíblia, mas dão a interpretação do seu fundador, não do fundador da Bíblia, mas do fundador da seita. Então usa a Bíblia, mas o que se lê não se pratica a interpretação que é dada pelo fundador da seita. E os que assumiram
as seitas após a morte, os fundadores, do fundador, prosseguem com os ensinamentos. Hoje estaremos falando a respeito da Congregação Cristã do Brasil, tendo por base o estudo de suas doutrinas e também o testemunho de ex-membros que descobriram a verdade lendo a Bíblia. Analisando as suas doutrinas à luz da Bíblia, eu cheguei a uma conclusão que me deixou perplexo. Apesar de sua imagem de santidade e o rigor de seus cerimoniais, eu descobri que essa igreja é uma das mais heréticas do Brasil. Agora, pasmem, eu encontrei mais de 70, isso mesmo, mais de 70 heresias em suas doutrinas. Isso me ajudou a entender o porquê deles não estudarem a Bíblia. Eles chegam a citar um versículo fora de contexto: a letra mata. Com isso, seus membros não leem a Bíblia e, consequentemente, eles não podem conhecer a verdade, ficando muito fácil de manipulá-las. Talvez você que faz parte da congregação cristã não saiba disso, mas a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma escolha sua. Eu faço a minha parte em pregar, mas se você vai escolher ou não, é com você. Eu vou citar as principais heresias e falar sobre algumas delas, pois se fosse para falar de todas, eu levaria horas e não conseguiria falar. Primeira, a letra mata. Ele se baseia no versículo fora de contexto que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo, negação da divindade absoluta de Jesus Cristo. Terceira, você só será salvo se for membro da Congregação Cristã do Brasil. Quarta, a congregação é a verdadeira igreja que Deus deixou nessa terra. As demais são todas falsas. Quinta, a salvação se dá por meio das obras. Sexta, a congregação é a verdadeira graça de Deus. Sétima, eles ensinam que o ministério pastoral não existe. A minha opinião é que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Há muitos, eu pensava que a congregação era uma igreja evangélica pentecostal. Só que, estudando mais profundamente suas doutrinas, através de consultas na internet, em sites da própria igreja, pude descobrir certos ensinos que a caracterizam como uma seita. Irmãos, presta atenção. Tudo isso, esse canal aqui, eu levantei essas questões, apontando isso, mostrando isso daí. Algo que ninguém mexia, né? Que era apontar que a congregação não prega Jesus, que o evangelho que tem ali é um evangelho falso, que ela é uma seita, usar esse nome com essa parte de usar esse nome chamando de seita, né? O Jair do Amaral já veio fazendo há mais tempo do que eu, até porque ele é mais velho, né? Mas esses pontos heréticos, a gente apontar, né? E vir com essa clareza, esse canal quem fez isso, com todo respeito, né? Vocês conhecem bem as escrituras, tudo mais, você não conhece a seita CCB. Você não tem noção de que não basta uma exposição bíblica, uma palavra bíblica, porque poucos CCBs vão parar para te ouvir. Os que parar, isso não vai convencê-lo. Ele está amarrado em rogos, em crenças, onde ele não vai se desvencilhar disso tão fácil assim. Precisa ir um CCBano lá e provar para ele que tudo aquilo que ele está apegado não é verdadeiro. Provar, e para isso você tem que conhecer, você tem que saber. O meu trabalho aqui é quase que de um cirurgião espiritual. Eu tenho que abrir e saber ir no local certo, aonde foi inserido o veneno, para conseguir remover esse veneno. Entendeu? A sua parte, a parte de vocês é alimentar a alma. A minha é matar a doença.
é matar o vírus. Então esse canal aqui, como o Caminho de Damasco, alguns outros que cooperam de alguma forma, né? O nosso trabalho, né, é matar primeiramente o vírus da seita, matar o que está deixando ele doente. Depois de liberto, aí eles vão ouvir e se alimentar de algo que vai voltar a dar vida para eles. Irmão, o primeiro a apontar essa heresia, eu tenho um vídeo de 2013, assim que trocou o inário. Fomos fazer uma varredura no inário e achamos esse problema. Eu fui o primeiro a ver isso. Talvez se eu não tivesse falado nada, poderia ser que vocês viam depois de 10 anos, 15 anos. Foi eu que fui lá olhar e vi as alterações dos 2 primeiros pontos de doutrina. Foi eu que fui lá nos inários e vi os 2 únicos hinos que tem a palavra Bíblia foram removidos do inário. Entendeu? Então, não adianta você vir com a verdade bíblica se essa verdade bíblica não entra no CCBN, porque ele está blindado por heresias. Entendeu? O nosso trabalho foi quebrar essa blindagem para que pudesse então receber. Então, você pode falar a verdade que for, enquanto não mostrar e conseguir provar para ele que aquilo que ele ouve lá dentro, não é o que você fala de evangelho, mas é o que ele ouve lá dentro, não é bíblico, que aquilo é uma heresia, o seu trabalho não vai valer de nada. Eu falo sobre esse exclusivismo e provo. A gente pega o documento da CCB, um ponto de doutrina, aliás, um tópico de ensinamento que você não sabe o que é isso, tá? Mas nós sabemos. Você não sabe qual é a importância de um ensinamento, nós sabemos, né? Você não tem ideia de que isso é considerado revelado por Deus, nós sabemos, entendeu? Então, por isso que eu falo, não vai saber, você não tem condições de libertar, porque você não sabe o que acontece lá dentro. Entendeu? Mas existe um tópico de ensinamento que é considerado algo, sabe, algo que Deus revelou, como foi lá para Moisés. É mais ou menos isso que o CCBN tem dos tópicos de ensinamento. Existe um de 1961, aí você vai falar, mas é 1961. Mas para o CCBN é como se fosse uma cláusula pétrea, porque se foi Deus que revelou, é irrevogável. Então tudo que eles dizem que é revelação de Deus, se mantém, não se revoga. E lá em 1961, tem o tópico de ensinamento que fala sobre doutrinas e batismo, dizendo assim, o Senhor nos guiou, que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Né? Na obra de Deus não temos parente nem amigos, né? E se alguém quiser fazer parte conosco, deve passar, né, pela doutrina do batismo. Entendeu, pastor? Então nós aqui tem embasamento. Isso aqui já foi falado diversas vezes. Eu acredito que eu fui o primeiro, também lá em 2000, o primeiro a levantar esse ponto de ensinamento, porque eu fiz uma varredura em todos os ensinamentos da CCB. Né, os que eu tinha acesso, que foi desde 1961 para frente, né? Se tem outros documentos ali para trás, fora de 1932, né? Eu tenho conhecimento, ok? Então existe um documento, pastor, tá? Que comprova, ela é oficialmente, documentalmente uma seita, porque nesse tópico ela se auto-exclui das outras, se colocando um grau acima e, portanto, se jactando, dizendo ser melhor do que as outras. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Deixo para vocês Isaías 61, verso 1. Jesus veio proclamar a liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. A CCB é terra igual a Chernobyl. Impossível reformar esse sistema. Impossível construir. Fiquem na paz
de Deus. Amém.